que se trata a evolução humana, né? Para poder falar um pouquinho sobre isso, tem que se perguntar onde é que tudo começou, né? O que que é o ser humano? Onde toda essa história começa, né? Por que nós temos em nós tantos registros, né? Do mundo animal, do mundo mineral, do vegetal, tantas inteligências aglomeradas dentro do nosso corpo humano. Quantas inteligências estão aqui, né, operando para que nós possamos ser capazes de fazer tudo que fazemos com o nosso corpo físico, as nossas faculdades criadoras, né? Do que se trata, de fato, evolução humana, né? Como é que de fato tudo começou? Nós temos muitas histórias, né, que nos foram contadas de um modo geral, que falam que o ser humano veio, né, nasceu, e daquela, né, de todo um processo mais, um enfoque mais religioso, mas no fundo, se nós pararmos para usar a lógica, nós vamos observar que a evolução ainda está se dando, né? Nós tivemos uma evolução de reinos, que são os reinos mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, do qual nós fazemos parte hoje, e daqui seguem para outros reinos que não nos foram contados ainda, mas existem. E já existem muitas escolas, né, iniciáticas que são conscientes desses próximos estágios do futuro. Então, olhar para a evolução é olhar para a cosmogênese, saber um pouquinho da nossa história do ponto de vista da antropogênese e como é que isso que nós concebemos como sendo o corpo humano ou o ser humano chegou nesse ponto de evolução. Você já pensou sobre isso? Quantas inteligências funcionam dentro do seu corpo? Como é que elas estão elaboradas? Como é que elas se interconectam para que você possa se alimentar, por exemplo, e o seu estômago saber exatamente a quantidade de suco gástrico que você precisa utilizar para que aquela quantidade de alimento seja digerida? Como é que o seu corpo sabe todos os mecanismos, né? No caso, o sistema urinário, o sistema digestivo, né? O sistema respiratório, quais inteligências estão por trás disso? Como é que essa engrenagem se dá? Isso se dá por um processo de evolução que vem de muitos milhões de anos atrás e continua. Se você tem vontade de saber de fato o que você é, né? Quem é o que você é, se você tem vontade de saber como a evolução se dá dentro do seu corpo, para que você possa ter maior qualidade de saúde, você possa aproveitar melhor as suas inteligências, né? De certa forma, ler o manual de instrução que está em nós e que nós nem sabemos para melhor utilizar a nossa potencialidade, todas as inteligências que nós temos. É preciso compreender a origem, como tudo começou, como essa evolução se dá, os ciclos dela, e em que ciclo nós estamos agora. Porque nós continuamos, o processo é um processo contínuo, é um processo eterno. Então é importante olhar para essas dimensões da nossa realidade e não ficar preso em apenas historinhas que nos foram contadas e que nós não sabemos bem por quem e nem para quê, mas resgatar a verdade, entender isso é libertador, gente. É libertador por quê? Porque nós somos a própria evolução em curso. O ser humano é uma entidade evolucional. O ser humano, que é o lugar onde nós estamos, esse corpo que nós habitamos, é uma entidade evolucional. E dentro desse corpo, nós temos uma perspectiva infinita. Isso é apenas o lugar onde nós estamos. E conhecer esse contexto, entender a mecânica invisível que promove essa evolução, entender como é que os nossos passos se dão, até mesmo para poder escolher as coisas mais simples do dia a dia, isso se faz necessário. Porque a nossa noção de vida e a nossa noção de evolução, ela está por trás das nossas escolhas e por trás das nossas decisões. É aquilo que nós acreditamos e que temos como referência, né, do que devo melhorar, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, estabelece
o tipo de relação que nós vamos ter, com que tipo de pessoa, né? O tipo de lazer que nós gostamos de fazer, para onde nós vamos, como gastar o nosso tempo, o nosso dia a dia, o que estudar, o que não estudar. Todas essas decisões que formam a nossa vida diária, elas estão embasadas em um sentimento, em uma noção do que é a vida, uma noção do que é o ser humano, que nós carregamos, muitas vezes até de forma inconsciente. Mas é preciso tomar consciência para que você seja o senhor da sua vida, da sua existência, tenha clareza para tomar decisões, clareza para escolher suas relações, clareza para saber o tipo de atividade, profissão que você quer. Então, se você é uma pessoa que nesse momento está vendo o mundo aí em turbulências em vários sentidos, está buscando um sentido para você, quer entender o que você está fazendo, o que você deverá fazer daqui para frente, onde, por quê, para quê, com quem, venha conhecer o nosso trabalho, venha mergulhar num conhecimento real, milenar, que conta a verdadeira história da humanidade, da vida nesse planeta. Venha conhecer a sua evolução de fato. Se aproprie de um conhecimento que te liberta, mas ao mesmo tempo te traz paz e condições para que você possa trilhar um caminho de futuro com muito mais lucidez, com muito mais tranquilidade. Vem conosco, arrisque a mergulhar um pouquinho mais fundo e você pode voar um pouco mais alto.